Mergulhando ainda nesse ar de adoração, nós não podemos esquecer o que diz a segunda leitura para nós, da liturgia de hoje. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá nos separar do amor de Deus? E São Paulo vai dizer: nem a cruz, nem a espada, nem a dor, nem o sofrimento, nada pode nos separar do amor de Deus. E é para esse amor que nós vamos voltar para o ato da adoração. É por isso que vai convidando o Espírito Santo de Deus. Vem o Espírito de Deus sobre nós, sobre a minha casa, sobre a minha história, sobre a minha vida. Porque Espírito Santo de Deus, esse domingo, esse dia que o Senhor fez para nós, eu quero adorar. Eu quero te encontrar, assim como aquela adúltera te encontrou, assim como a samaritana te encontrou no poço, assim como aquele cego te encontrou. Este domingo, Senhor Jesus, eu quero te encontrar. E para te encontrar, Senhor Jesus, eu quero me desprender. Então, um ato profético, levante seus braços. Na presença do Espírito Santo de Deus, através da nossa oração, através do orar em línguas, nós possamos desprender. Permanecer de pé na grande tribulação. Então, através do Espírito Santo, fortalece em nós o dom da adoração. Eu quero sentir o teu
A resposta está aqui, irmão, no louvor, abrindo o teu coração. Abra sua alma. Somos todos batizados, então nós temos aqui dentro da nossa alma a presença de Deus. Deus não olha os nossos pecados desde que você seja arrependido e o procure na confissão. Mas não deixe que isso te afaste de encontrar o amado, de encontrar a resposta para o seu mês, para a sua história, para a sua vida. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Essa é a palavra de hoje, da segunda leitura. Ela é viva. Ora com a tua vida, ora. Nós não precisamos muito de música. Nós precisamos da nossa decisão. Eu quero amar. Ensina-me, Senhor. A tristeza não vai me separar de ti. As minhas dificuldades financeiras também não. A depressão também não. Pode continuar de pé. Eu peço que você ergue seus braços. Eu peço que essa canção ela precisa gerar em nós algo diferente do que nós estamos acostumados a viver. Por isso eu peço que nós vamos cantar o refrão mais uma vez. E vocês de olhos fechados com o braço erguido. Você tem que cantar isso. Você tem que cantar que você é o altar do Senhor. Que você é um sacrifício agora nesse momento. E você precisa ter essa consciência em você. Você tem que parar agora de mimimi, parar de ser vítima. Você tem que se colocar agora à disposição do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós essa tarde. Ele quer de nós um coração disponível. Um coração que aceita o seu chamado e que dá o seu sim. Canta isso, vem Espírito de Deus. Sobre esse altar, sobre
esse altar. Isso, todos juntos, vamos dizer, vem Espírito. Vem Espírito de Deus, desce sobre nós. Vem sobre esse altar que sou eu. Vem Espírito de Deus, desce sobre nós. Vem sobre esse altar que sou eu. Eu peço que você possa repetir essa oração comigo. Ficai conosco, o arcanjo Rafael, chamado Medicina de Deus, e afastai para longe de nós as doenças do corpo, da alma e do espírito, e trazei saúde e toda a plenitude de vida prometida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de toda a milícia celeste, sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face todos que vos odeiam, pelo nome poderoso do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se sentar. Eu peço que você coloque a mão sobre o seu coração e que você incline a sua cabeça. E não precisa repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, eu não oro só por esses que o Senhor me deste, mas eu oro por todos aqueles que vão crer em Ti por causa da palavra deles. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa consagrá-los à verdade do Santo Evangelho nesse momento. Eu peço, Senhor Jesus, tudo aquilo que venha se levantar contra essa pregação, contra esse momento de adoração, cai por terra agora. Bate inchado agora acorrentado pelos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, e seja esmagado pelos pés da Virgem Santíssima. Eu peço, Senhor Jesus, nesse momento, que a sua cruz seja nossa cobertura e proteção. Eu consagro a verdade do Santo Evangelho, pelo nome poderoso do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Diego, tenho 36 anos, sou casado com a Natália, sou o pai da Sara. Atualmente eu sou o formador geral da comunidade. É sempre uma alegria, gente, pregar em casa, porque eu prego junto com os meus, eu prego com aqueles que convivem comigo, convivem minhas dores, veem as minhas lutas, mas vê também a minha luta pela santidade e vê o que Deus tem feito na minha vida. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: o Cordeiro é digno de toda adoração. Gente, hoje nós vamos viver o melhor e o maior momento dessa campanha. E não é porque eu estou pregando que eu estou puxando sardinha, não. É porque hoje, daqui a alguns minutos, nós vamos estar diante do Santíssimo Sacramento. Dentro de alguns minutos a gente vai estar diante do Senhor. E esse é o momento mais alto para a nossa fé. O ápice é estar diante do Senhor. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Será que basta estar diante de Jesus para adorá-lo? Porque às vezes nós estamos diante de Jesus, nós estamos diante do altar, mas nosso coração está longe. Nosso coração está cheio de preocupações. Nosso coração está cheio de orgulho, de ansiedade, de pecado. Nós estamos diante do Senhor, mas o nosso coração está muito longe dele. E eu queria mostrar para vocês os 3 passos para a verdadeira adoração. Só que antes de mostrar esses 3 passos, nós vamos responder uma pergunta: por que Jesus é digno de adoração? Às vezes você está aí perguntando, às vezes você viu o tema da campanha, viu o tema da minha pregação, já ouviu falar que Jesus é digno de adoração, mas você nunca entendeu por quê. Eu peço que você abra a sua palavra em Apocalipse, capítulo 5, versículo de 9 a 12. Amém ou misericórdia? O Apocalipse é fácil de achar, hein, gente? Não achar Apocalipse, aí tá feia a coisa, hein? Amém? Quem achou, fala amém. Amém.
Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Diz assim para nós: cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes imolado, resgatastes para Deus, ao preço de teu sangue, homens de toda tribo, língua, povo e raça. E deles fizeste para o nosso Deus um reino de sacerdotes, que reinam sobre a terra. Na minha visão, ouvi também ao redor do trono, dos animais e dos anciãos, a voz de muitos anjos, em número de miríades e de milhares de milhares, bradando em alta voz: digno é o cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. A palavra de Deus já nos responde no livro de Apocalipse que esse cordeiro imolado, ele é digno de toda a adoração. E não é só toda a humanidade que tem que fazer essa adoração, mas aqui ilustra que tudo deve adorar. Ali tinha animais, e tudo isso ilustra que só o Senhor é digno de toda adoração e todos nós devemos adorar. Eu não sei se você sabe, mas você foi resgatado pelo precioso sangue de Jesus. É isso que eu disse na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19. A pergunta que eu quero fazer para vocês: nós entendemos que os anjos ali, miríades de miríades, milhares de milhares, a palavra de Deus conseguia falar tanto de anjo que estava adorando o Senhor. Se o céu inteiro adora o Cordeiro, eu pergunto para você: nós também o adoramos? Essa pergunta deve ser feita para nós todos os dias. Será que nós estamos adorando o Senhor verdadeiramente? Porque nós estamos na igreja, nós ouvimos que temos que adorar o Senhor. Às vezes nós até queremos falar assim: eu quero adorar o Senhor. Só que as preocupações do nosso dia, os nossos pecados, vai nos afastando de adorar o Senhor verdadeiramente. Lembro muito da passagem onde São João Batista ali, João Batista está batizando, e aí passa Jesus. E aí ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. É Ele que nós devemos buscar. O maior erro da pessoa que cai no pecado é se afastar de Jesus. Vira uma pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: o Cordeiro é digno de toda adoração. Ah, não, está muito fraco, vocês não estão empolgados. Mas o Cordeiro é digno de toda adoração. Até o final da pregação vocês vão ficar bom. Aí é uma pergunta que o Renan me deu um tema, que eu falei: ei, Renan, esse tema não é fácil não, amigo, mas vamos estudar esse tema. Por que a igreja, ela adora o preciosíssimo sangue? Existe uma explicação para isso. Nós não adoramos Jesus separado. Nós adoramos Jesus como um todo, completo. Isso foi uma briga lá nos primeiros séculos. Repete comigo assim: união hipostática. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que Jesus é verdadeiramente Deus e também verdadeiramente homem. Então nós adoramos Jesus em sua divindade, mas adoramos Jesus também como homem, como humanidade, porque não dá para separar a humanidade de Jesus da divindade de Jesus. Então quando nós adoramos o sangue de Jesus, nós adoramos Jesus como um todo. Isso precisa ser explicado, para você entender que você não adora Jesus separado. Nós adoramos Jesus por completo. O Catecismo nos ensina, no parágrafo 613, Cristo, Ele se entregou livremente a sua vida por amor. Foi livremente. Você não pediu.
ele se entregou livremente. Às vezes você fala assim: ah, Diego, eu fui comprado, mas eu nem sabia que eu estava ali vendido. Não é que você estava à venda. Você era um escravo. Você era escravo do pecado. E aí veio esse Cordeiro de Deus que foi imolado e ele te comprou ao preço do seu próprio sangue. No parágrafo 617, nos traz essa entrega que trouxe toda a redenção da humanidade. Cada gota caía de Jesus, ele dizia assim: eu amo você, é por você. E se você não tem esse olhar que esse sangue foi derramado por você, por amor a você, como único, Deus ele morreria só pelo dinheiro, só para que o dinheiro pudesse viver reconciliado com Deus, para que o dinheiro pudesse ser comprado, tivesse essa redenção. E se você tem esse olhar, Deus ele morreu para que eu pudesse ter uma salvação. Mesmo que você não acredite, cada gota que estava sendo derramada naquele sangue, ele dizia assim: vale a pena morrer por você, Daniel. Vale a pena morrer por você, Lucas. Mesmo se você acha e fala assim: não, Jesus, não vale a pena não, eu sou muito miserável. Mas o amor de Deus, ele faz isso conosco. Eu já vivi muitas coisas com Jesus. Eu já vi momentos com Jesus que eu falei: Jesus, para de me amar que está me constrangendo. Porque eu falo que eu não vou mais pecar e eu peco e não paro de novo. Eu falo que eu não vou mais falar não, que eu não vou mais vacilar e eu vacilo de novo. Eu falo que eu não vou mais reclamar, mas aí eu estou reclamando de novo. Ô Jesus, eu acho que você tem que parar de me amar. Mas o amor de Deus não é pela lógica do Diego, não é pela sua lógica, não é um merecimento. Não é quem mais faz, Jesus mais ama. Ele ama a todos nós. E se você não entende isso, você sempre vai achar que Jesus ama mais o outro do que você. Vamos ver se você está empolgado. Vira para o lado e fala assim: o Cordeiro é digno de toda adoração. Esse Cordeiro é um Cordeiro que transforma as vidas. Não é um Cordeiro qualquer, é um Cordeiro de Deus. Durante a minha conversão, gente, eu tive muitos amigos de capela, que eu ia lá na capela, adorava Jesus, encontrava esses amigos. Sabe, a capela é um lugar bom para uma intimidade com Deus. Aí chegou: eu quero começar a ter intimidade com Deus. Vai para uma capela, vai para o sacrário, fica lá você e o Senhor. E o adorador, ele tem um coração, que é um coração diferente. Quando você começa a adorar Jesus, você vai para pedir. O começo de toda adorador é assim: você chega lá e fala: Jesus, olha para o meu financeiro. Jesus, eu não estou caindo nesse pecado. Jesus, olha a minha casa. Jesus, eu quero uma namorada. Começa aí, só pedir. Com o tempo, aquele lugar começa a ser um lugar de amizade, de intimidade. E aí você para de querer pedir. Você vai lá para conversar com o Senhor. Aquele lugar ele se torna um lugar secreto, mas um lugar de intimidade com Deus. E aquele lugar começa a ser um lugar assim tão prazeroso. Você fala: oi Jesus, sou eu aqui de novo. E esse lugar ali da adoração é onde Jesus fala com você. Jesus falou comigo muitas vezes coisas que eu não perguntei a Jesus, porque eu estava ali na presença dele. E aí Jesus, ele começa a falar com você. E aí você começa a não pedir para você mais. Você começa a pedir para os outros. Você começa a apresentar os outros, começa a pedir pela família dos outros. Você começa ali a ser um intercessor. Esse é o seu ministeriado. Mas você começa a pedir pelos outros. O Senhor traz algo no meu coração. Eu lembro que eu adorava Jesus todos os dias e eu ia mais para pedir pelos outros do que para mim. Eu lembro que eu conheci a Natália. E aí eu cheguei diante de Jesus e falei assim: Jesus, o que a Natália precisa? Jesus falou para mim assim: filho, é ela, mas não é agora. Foi assim que eu descobri que a Natália seria a mulher da minha vida. E eu passei 6 meses conversando com ela, conhecendo ela, e eu não contei para ela isso. Eu só contei para ela, um dia eu dou um testemunho só sobre isso, tá? Então não vai dar tempo, eu tenho pouco tempo hoje. Até o dia que ela falou para mim isso, eu falei: eu já sabia, porque Jesus tinha me contado isso. A intimidade com Deus, quando você começa
começa a adorar Ele, faz toda a diferença na sua vida. Uma dica aí, pra quem quer conhecer alguém, namorar alguém, vai adorar Jesus. Não fica indo atrás de pessoas não por aí. Ah, mas eu preciso de alguém, Diego. Eu vou ficar em lugares sem nem de Deus. Ou vou ficar indo em grupos, até em coisas que são de Deus, olha. Vai nos encontros de jovens, vai em quermesse, vai não sei onde, vai pro sacrário, vai adorar Jesus. Eu tenho certeza que Jesus conhece mais a pessoa do que você conhece ela, ou do que você pode conhecer ela saindo com ela todos os dias. É para Jesus que você tem que perguntar. E quando você começa a adorar Jesus, você vê a palavra de João 15:15, que diz assim: já não nos chamamos mais de servo, mas de amigo. Se você quer ser amigo de Jesus, está na hora de você começar a adorar Ele. Amém? Estão entendendo a pregação? Amém? Amém. Fala para mim assim, sobre adoração. É algo que me empolga muito. Porque essa intimidade é o que transforma as vidas. Essa intimidade é o que produz conversão. Quando eu rezava, Deus me dizia assim: Diego, você vai ter que falar de cobiça. Aí eu falei: Jesus, eu quero falar para eles te adorarem. Não vou falar de pecado, não vou falar de outra coisa. Jesus falou assim: é para você falar de cobiça. E eu comecei a estudar sobre cobiça. Gente, a cobiça, ela é uma desordem do nosso coração. Nós colocamos o nosso coração em lugares, em coisas, e tira Jesus desse coração. É como se você pegasse, tirasse Jesus do centro e colocasse todos esses prazeres neste lugar. A cobiça é o pior inimigo da adoração. A cobiça faz você colocar o dinheiro no lugar que é de Deus. A cobiça, ela faz você colocar o reconhecimento, os relacionamentos, tudo no lugar que pertence somente ao Senhor. Porque onde está o seu coração, aí estará também o teu tesouro. Vira a pessoa que está do seu lado e fala assim: o Cordeiro é digno de toda a adoração. Eu quero contar coisas rapidinho aqui para nós. Eu preciso explicar ainda sobre esses 3 passos. Mas explicar para vocês entenderem. Alguém que tem um coração que está em Deus e alguém que tem um coração que só cobiça as coisas. Vou trazer 2 testemunhos de cada um. Barnabé é um personagem da Bíblia que está em Atos dos Apóstolos. Ele vai e vende tudo que tem e ele dá ali aos pés dos apóstolos e doa para a igreja. Então ele se desapega de tudo, os dinheiros, bens materiais. Ele vende as propriedades para fazer isso. Ele vende e dá tudo para a igreja. E aí vem Ananias e Safira. Eles venderam a propriedade, chegaram lá e falaram assim: está aqui o que a gente vendeu. Só que era mentira. Eles reteram alguma parte daquilo e entregaram aos pés de Pedro, dizendo que estavam entregando tudo conforme eles tinham prometido. Ambos morrem. Um viu tanto de dinheiro quando vendeu a coisa e conquistou o dinheiro e reteve para ele. O outro foi desapegado. Nós vemos Judas, que cuidava do dinheiro, mas roubava a bolsa. Roubava o dinheiro. No Evangelho de São João diz: Judas estava com Jesus. Judas andava com Jesus. Ouviu Jesus pregar, mas o coração de Judas estava muito longe do Senhor. Aí nós vemos Maria de Betânia. Jesus chega lá, ela pega todo o dinheiro dela, compra o perfume mais caro que tem. Judas fica assim, revoltado. Por que não pegou esse dinheiro e deu para os pobres? Então ela pega tudo que ela tem, compra esse perfume e lava os pés de Jesus, derrama aos pés do Senhor. É alguém que não tem um coração na cobiça das coisas do mundo, do dinheiro, no dinheiro. Mas é uma pessoa que tem um coração totalmente voltado para Deus. Esse coração tem um tesouro, mas esse tesouro é o próprio Deus.
vontade de ver as coisas. O problema é quando eu amo o Rafael tocando e eu quero tocar. Ok, quero tocar. Nossa, o Rafael toca muito. Só que eu quero que ele quebra a mão dele, para que eu pudesse tocar no lugar dele. A cobiça, ela faz a gente querer que o outro perca aquilo para que não tenha. E a cobiça faz você não viver o seu chamado para querer ver o chamado do outro. O Rafael toca bem, o Rafael canta bem. Amém o chamado dele, eu tenho que olhar, admirar e gostar daquilo. Olha o que Deus fez do Rafael. Só que se eu olho para o Rafael, eu quero que ele tenha o que ele tem, eu paro de ver aquilo que Deus fez na minha vida. Então eu falo, eu não vou pregar não, eu quero mesmo tocar e cantar. Então você começa a acreditar que o seu chamado é errado. Você começa a acreditar que Deus é injusto. E sobre injustiça eu queria falar algo para você que é muito importante. Quando olhamos para aquele irmão, o irmão trocou de carro, o irmão mudou de casa. Aí a gente começa a cobiçar aquilo que o irmão tem. A cobiça é tão ruim, porque você vai olhar para a sua vida e vai falar assim: Deus é injusto comigo. Porque Deus, Ele não está dando para mim aquilo que eu preciso, aquilo que é necessário. Ele é injusto comigo. Ele está sendo bom para o outro. Aí você começa a cobiçar aquilo que o outro tem. E você para de ver a providência de Deus na sua casa e na sua vida. Você começa a ter um desejo desordenado do seu coração. Vira a pessoa que está do seu lado e fala assim: o cordeiro é digno de toda a adoração. Gente, existem muitos santos que só viveram a santidade depois que eles entenderam isso. São Francisco de Assis, um santo enorme. Santo Agostinho, outro santo e doutor da igreja. São Francisco, ele abandonou a riqueza inteira. São Francisco era rico, abandonou tudo, porque ele entendeu que Deus era o tesouro maior dele. Santo Agostinho, ele queria ser o mais sábio de todos. Ele queria ser o mais inteligente, ter fama, ter sucesso. Eu aposto com vocês aqui, que eu tenho certeza que Santo Agostinho, se ele fizesse história, se ele fosse um cara muito bom, muito inteligente, ele seria esquecido. Ele não seria tão conhecido e tão lembrado se ele tivesse sido doutor da igreja. Então, quando ele rompeu com tudo isso, Deus fez ele muito maior do que ele poderia ser. Nós vamos chegando agora nesses 3 primeiros passos. O primeiro passo, nós vamos reconhecer. Repete comigo assim: reconhecer. Primeiro você precisa reconhecer diante de quem você está. Se você começa a reconhecer, você começa a olhar e ver: Ele é o meu Deus, Ele deve ser adorado, Ele é digno de adoração. Esse primeiro passo é o primeiro passo para adorar. Eu estou reconhecendo diante de quem eu estou. Ele é meu Senhor, Ele é meu Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que derramou o sangue. Em Filipenses 2, 10, 11 diz: o nome de Jesus se dobra em todo o joelho. Segundo passo, esvaziar. Retira tudo aquilo que está ocupando o lugar de Deus na tua vida. Diego, é o dinheiro, é a cobiça, é o orgulho, é o pecado, é as mágoas, a falta de perdão. Tudo aquilo que te impede de adorar o Senhor, você precisa se esvaziar. E o terceiro passo, se entregar. Daqui a pouco Jesus vai estar no meio de nós. Nós vamos adorá-lo. E você precisa entregar tudo. A verdadeira adoração só acontece quando tem entrega. Quando você se oferece como um sacrifício. Quando você entrega sua família, seu futuro, seus bens. Quando você começa a entregar tudo aos pés do Senhor. Aí sim, você começa a viver e ser um verdadeiro adorador. Qual que é o primeiro passo? Amém. Vai, forte, gente. Eu confio em vocês. O primeiro passo? Reconhecer. O segundo passo? Terceiro passo? Vamos agora, rapidinho, sem errar, hein? Sem errar e sem colar no irmão do lado, vai. Primeiro passo? O segundo passo?
E o terceiro passo. Agora que nós aprendemos tudo isso, agora que nós entendemos que para ser um verdadeiro adorador precisamos viver esse espaço, nós vamos viver esse espaço. Eu peço que você, por alguns instantes, possa fechar os seus olhos. Eu peço que agora, neste momento, coloque a mão sobre o seu coração. Vai falando para o Senhor assim: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o Deus da minha vida e da minha história. Eu reconheço que sem o Senhor eu não sou nada, que sem o Senhor eu não posso nada. Eu reconheço que o Senhor é o Cordeiro de Deus. Eu reconheço que o Senhor é digno de toda a adoração. Eu reconheço que eu preciso adorar o Senhor mais. Eu reconheço que sem o Senhor eu não posso nada, eu não sou nada. Eu peço que você vá se esvaziando agora nesse momento. Vá deixando agora nesse momento todas as suas preocupações. Vá deixando agora que as preocupações não te atrapalhem. Não deixe que você não consiga adorar o Senhor. Se alguma coisa está ocupando o seu coração nesse momento, o lugar que você entende que é o lugar do Senhor, eu peço que agora nesse momento você vá se esvaziando disso. Eu não sei se é algum pecado, se a crise financeira que você está passando tem te impedido de você adorar o Senhor. Quando você olha para o Senhor, você só enxerga problemas, dores. Vá se esvaziando agora. Hoje nessa tarde nós vamos verdadeiramente adorar o Senhor. Nós vamos adorá-lo em espírito e verdade. Nós vamos estar diante da presença do Senhor, nos entregando. E vai para esse passo agora. Nós já o reconhecemos, nos esvaziamos, e agora é o momento de entregar. Vai entregando. Nesse momento de entrega, eu peço que você abra os seus olhos e olhe para Jesus. Olhe para o Senhor. Quando o Senhor está caminhando ao meio de nós, vai entregando as suas dores nesse momento. Vai entregando tudo aquilo que você tem rezado, você tem orado. Vai entregando, entrega a sua família, entrega o seu trabalho, entrega os seus sonhos, vai entregando o seu ministério. Não deixe de entregar agora. Só você sabe o que você precisa entregar para o Senhor. Talvez a sua falta de compromisso com tudo aquilo que o Senhor tem te pedido, sua falta de zelo com a obra do Senhor. Vai entregando agora nesse momento. Se entrega na presença do Senhor. Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem as bênçãos do Senhor eu sei viver. Senhor Jesus, olhar o povo e menor me faz lembrar a multidão no caminho a te esperar. Vem ao santo de Israel, passado bem. Esse lugar é o nosso frente está.
dado a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Peço que você olhe para Jesus neste momento. Cordeiro de Deus que é digno de toda a adoração. Eu peço que você nesse momento comece a olhar para o Senhor. E nós vamos viver esse passo dos verdadeiros adoradores agora diante da presença do Senhor. Comece a reconhecer agora o Senhor como o Senhor da sua vida, como o Senhor da sua história. Eu peço que você comece a falar agora diante do Senhor. Mas ouvindo a sua voz agora. Ninguém está aqui para escutar a sua oração, a sua forma de falar com o Senhor. Mas vai reconhecendo o Senhor agora neste momento. Vai dizendo para Ele: o Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é o Senhor da minha história. O Senhor tem todo o meu coração. O Senhor é o meu tesouro, é o meu bem mais precioso. Esse momento de reconhecer é o primeiro passo para nós começarmos a querer adorar o Senhor. Você está diante do próprio Deus. E diante do próprio Deus, nós precisamos adorar. Não é só o seu joelho se dobrar. Não é só você fingir que está adorando o Senhor. Mas o primeiro passo é um reconhecimento de quem Ele é. No começo dessa oração, a pergunta é: quem Ele é na sua vida? Qual lugar o Senhor está ocupando na sua vida? Ele está ocupando o tempo que sobra? Ou Ele está ocupando o primeiro lugar? Para quem você está entregando esse primeiro lugar na sua vida? Vai reconhecendo agora isso. Essa adoração dessa tarde e o fim dessa campanha é para esse levante de verdadeiros adoradores. E você só pode adorar Jesus quando você reconhece que Ele é o Senhor. Só pode adorar Jesus quando Ele se torna o Deus da sua vida e da sua história. Quando Deus Ele não está no centro da sua vida e da sua história, outro lugar, outra coisa ocupou esse lugar. Vá falando com o Senhor: Tu és o centro da minha vida. Tu és o centro da minha história. Nada vai ocupar esse lugar, Jesus. Nada pode ocupar esse lugar, porque o Senhor é o centro. Se o Senhor não é o centro da minha vida, a partir de hoje, Tu és o centro da minha vida e da minha história. Vai desejando isso, vai falando isso para o Senhor. Quero te louvar, te engrandecer, e proclamar tua vitória em mim. Senhor Deus,
Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha vida. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Jesus, diante das colocações do Diego, diante do Senhor ser o centro da nossa vida, o Senhor nos faz um chamado hoje, que é permanecer com Ele, para Ele, junto dele. E nós bem sabemos que permanecer não é fácil. Olhando para Jesus, é como que passassem flechas da tua história, da minha história. Quantos flechas vai passando, quanto tempo que nós vivemos sabendo de Jesus, mas o nosso coração às vezes longe dele, não permanecia com ele, não tinha essa convicção. Quantos pecados, quantas escolhas, quantas situações que nos levaram, e nós, iludidos, fomos pendendo. Chegamos até a ficar pendurados, mas o Senhor, a sua infinita misericórdia, como que num fio, como o Senhor mostra para mim, como se fosse um fio fino, como um fio de um anzol, nos resgatou, nos trouxe para perto de novo, para poder estar com Ele. Quantos caminhos, quantas distrações na nossa história que nos levou para longe, mas o Senhor teve paciência. O Senhor foi o primeiro que permaneceu. Como foi bom o Senhor ter permanecido na sua paciência, na sua generosidade, na sua misericórdia, a buscar cada um de nós, cada um com a sua história, cada um com os seus momentos, cada um com a sua cruz até mesmo. Mas nós entendemos hoje, Senhor, que esse tempo que nós ficamos longe, que permanecer no Senhor é a melhor parte. Como Maria na casa de Lázaro ficou aos teus pés, porque ela escolheu a melhor parte. E hoje aqui nós estamos, Senhor, para ficar junto de Ti. Eu sei que muitos grandes dos nossos pecados já foram confessados e anulados. E sabemos que agora, quando nós nos encontramos contigo, quando nós tivemos a graça de olhar para o Senhor nos olhar nos olhos, porque é muito difícil deixar Jesus olhar nos nossos olhos, mas hoje o Senhor nos olha pelos olhos e vai adentrando o nosso coração, adentrando a nossa história, adentrando, percorrendo os caminhos por onde nós percorremos até chegar aqui, simplesmente para permanecer contigo, Senhor. Permanecer. O Senhor vai colocando no meu coração que tem muitas pessoas aqui no nosso meio que quer ficar mais próximo do Senhor, quer vir aqui como ficou Maria aos teus pés, como fez Maria de Lázaro. Ela desligou-se de tudo e veio aos pés de Jesus. E eu quero fazer essa pergunta para você. Você também quer vir ficar aos pés de Jesus? Pelo menos nesses momentos que nós estamos aqui na presença viva, corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Que você possa sair do seu lugar e vir aqui bem pertinho de
Jesus. Deixar Ele olhar nos seus olhos, percorrer a tua história. E que você, em cada momento, vai adorando, adorando, adorando e vai adorando o Senhor. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Adore o Senhor com todo o teu respirar. Adore o Senhor com o seu olhar. Adore o Senhor com o seu coração. Não tenha medo, nem vergonha. Sai do seu lugar. Tem bastante lugar aqui, ó. Vem ficar perto dele. Quanto mais perto nós ficarmos, mais nós vamos sentir o calor e o amor de Jesus. Como eu disse o Diego na colocação, que amor tão grande é esse? Que amor é esse? Que amor é esse que nos conduz, que nos resgata, que nos faz permanecer na sua presença? Bendito seja, Senhor. Adorado seja, Senhor, hoje e eternamente. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é o meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. És o remédio da minha alma. Preciso de uma alegria, Senhor. Ele te olha com olhar de
te invada. Tudo aquilo que existe dentro de você que ainda não foi tocado, que ainda não foi transformado, que ainda não foi restaurado. Vai pedindo ao Senhor aquilo que você deseja que seja mudado. Senhor, eu te apresento todas as mudanças que, apesar da minha caminhada, que apesar de tantas vezes eu já fui amada por ti, eu ainda preciso que seja tocado, que seja transformado, que seja restaurado. Tudo aquilo que me falta, Senhor, tem abundância em ti. Só que eu tantas vezes não o reconheço com o poder que tu tens, com aquele que tu és. Vá apresentando ao Senhor, vai cantando essa música. Apresente as tuas feridas, as tuas cicatrizes. Eu tentei aceitar, sei que hoje é um dia, eu decidi, eu não vou chorar, mudar a vida, mudar a sorte, preciso de uma chance, do teu favor, tu és o remédio da minha alma, preciso de um milagre, ó Senhor. Você é em línguas, então sua língua é em línguas, mas somos sua língua nesse momento. Vai deixando o Senhor rezar por ti, rezar por ti. Fala, Pai, as pessoas que estão sentindo chateadas, tudo precisa apresentar ao Senhor e não consegue. Assuntando a sua voz, vai dizendo ao Senhor: eu preciso de ti, Senhor. Tira a vassoura da vida, conquistar, ele vem aqui para te resgatar, como o Diego disse, como a
assim: muda minha vida, muda minha vida, muda minha sorte, muda minha sorte. Preciso de uma chance, eu favor, teu favor. Tu és o remédio, tu és o remédio da minha alma, da minha alma. Preciso de um milagre, ó Senhor. Mas fazer tudo isso, vai mudar minha vida, muda minha sorte, muda minha sorte. Preciso de uma chance, eu favor, teu favor. Tu és o remédio, tu és o remédio da minha alma, da minha alma. Preciso de um milagre, ó Senhor. Muda minha vida, muda minha sorte, muda minha sorte. Preciso de uma chance, preciso de uma chance do teu favor. Tu és o remédio, tu és o remédio da minha alma, da minha alma. Preciso de um milagre, ó Senhor. Olha pra Jesus, canta isso. Muda minha vida, muda minha sorte, preciso de uma chance. Preciso de uma chance do teu favor, teu favor. Tu és o remédio, tu és o remédio da minha alma, da minha alma. Preciso de um milagre, ó Senhor. Mas faz aí, canta isso. Muda minha vida, muda minha vida, muda minha sorte, muda minha sorte. Preciso de uma chance, preciso de uma chance do teu favor. Tu és o remédio, tu és o remédio da minha alma, da minha alma. Preciso de um milagre, ó Senhor. Incomoda meu coração. Você vai colocar agora diante de Jesus, aos pés do Senhor, as suas fraquezas. Não aquilo que você precisa, não a cura que você precisa, mas você vai colocar aquilo que hoje tem te afastado dele. Aquilo que faz você achar que é fraco, aquilo que faz você achar que Jesus não te ama ou que você não é merecedor. A palavra é essa. Muitos se sentem indignos. Entrega para o Senhor agora. Qual tem sido a pedra de tropeço? Às vezes você fala tantos anos eu caminho com Jesus e isso não muda. Você vai entregar a sua fraqueza. Você vai entregar aquele pecado que muitas vezes você nem esconde, você consegue ocultar tão bem, mas você sabe, aquilo te entristece, porque você sabe que o Senhor vê. Entrega agora para Jesus, sem receio, sem medo, sem reserva. Ele é o único que pode te curar. Não importa qual é o tamanho do teu pecado.
Permanecer em Deus, permanecer com Jesus, não é somente quando nós temos vontade, não é somente quando nós estamos reunidos na comunidade, quando nós estamos reunidos numa celebração. Permanecer em Deus, mais forte, é quando nós não temos vontade de nada. Permanecer em Deus é quando a gente tem vontade de abandonar e de parar com tudo. Permanecer em Deus é quando nós não entendemos a sua vontade na nossa vida. Permanecer em Deus é quando nós entregamos tudo e dizemos: estou parando, estou desanimando, estou mudando de vida, sim, mas estou mudando de vida longe daquilo que eu sempre falei. Permanecer em Deus é um momento de fraqueza. Permanecer em Deus às vezes é um momento de briga e discussão. Permanecer em Deus é deixar que Ele faça a sua vontade. Permanecer em Deus é como eu fiz ontem. Depois de um momento de fraqueza, de tristeza, fiz uma briga muito grande. Quem me conhece sabe, mas eu brigo para morrer. Eu briguei muito ontem. Eu só não quebrei a coroa do Espírito do Senhor ontem porque ele espetaram minha mão. Nós brigamos bastante. E hoje de manhã eu tinha uma visita para fazer. Eu tentei dar uma voltinha, atrasar um pouco, ver se a pessoa mandava uma mensagem, não deu certo. Fui fazer uma visita. Foram 3. Estava fazendo uma, chegou a família, me chamou para fazer outra, chegou a família, me chamou para fazer outra. Bebê recém-nascido, 7 meses, dentro de uma incubadora, ali com sonda, com tudo que tem ali para a criança ficar sobrevivente. Bebê com 30 dias fazendo cirurgia do intestino. Ali é permanecer em Deus. A esperança da família, dos pais, do pai e da mãe. Bom, por um momento eu disse para um deles, às vezes sem pensar, que coisinha mais linda, dá vontade de pegar, pode abraçar. E o pai chorando. Ele disse: Padre, se o senhor tem vontade de pegar, se o senhor tem vontade de pegar a menina no colo, imagine eu. Vontade de pegar, de abraçar, de beijar. Dentro do incubador. Ainda não recebeu o batismo. Permanecer em Deus é fazer justamente aquilo que é contrário à nossa vontade, mas é a vontade de Deus.
Permanecer em Deus é estar aqui se fortalecendo, colocando as suas fraquezas nas mãos de Deus, colocando as suas fraquezas no colo de Deus, para você ser curado, fortalecido. Mas permanecer em Deus é levar esse mesmo Deus que você está aqui hoje, levar para aquele que precisa. Uma das crianças dava para segurar na mão da mão, com todos os equipamentos, sonda, seringa, tudo. Saí do carro, chamado para o hospital agora na parte da tarde, foi fazer uma visita. 3. Um está numa situação que não encontra o que quer e está definido. Permanecer em Deus é estar mesmo no momento de fraqueza, de tristeza, de enfermidade, é ter a confiança de pedir: reze por mim, reze por cada um da minha casa, da minha família, das minhas crianças, dos meus filhos, dos meus netos. Permanecer em Deus é estar com o coração aberto. Muitas vezes o corpo e a mente cansado. Permanecer em Deus não é estar somente sobre os nossos pés, porque você com os pés, você pode ir aonde você quiser, caminhando na direção que você quer. Permanecer em Deus é estar com os pés no chão, mas com o coração aberto para onde Ele quer que você vá. Essa é a palavra: mudança de vida, cura, vida nova. Eu só consigo ter essa mudança se eu permanecer em Deus. Existe vida além da dor. Existe vida. Eu ouço o Senhor dizendo: vida além da dor. Ele me disse:
Do céu nos destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Deus, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, e experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
hoje, né, mesmo que semana que vem não tem, porque é Dia dos Pais, mas venha passar uma tarde conosco, às 17 horas em ponto. Boa tarde, minha gente. Pode ser.